finalmente consegui. Eu não fui o primeiro da lista, né? Antes foi minha norinha, depois foi meu filho, agora cheguei eu, né? Mas a Mas hora eu que você fui, pediu, eu fiz também. eu não Então, tenho dúvida que você aqui, ó, mais do que no meu coração, está na minha alma, na minha família, em tudo, né? Então, puxa, eu estou emocionado, estou mesmo. No fundo do eu coração, estou fiz. emocionado. Muito A gente é emocionado. amigos há Obrigado, muitos Luiz. anos, né? Você conhece a empresa há muitos É anos. isso aí. E eu tentei resgatar, Luísa, quando que a gente se conheceu. Na verdade, eu não sei a data que a gente se conheceu, Hum. mas eu tenho dois eventos. Um eu tenho foto, eu vou mostrar. E o outro eu não tenho nem foto, mas eu vou contar, né? E depois a gente começa a conversar. Mas só para introduzir e dar uma esquentada aí no ambiente, né? Então, primeiro bota a foto aí para a gente ver se a Luísa lembra. Você e a Diana, minha esposa aqui, e a Karina, né? Onde Aí foi A mesmo? Diana aqui de branco. Isso foi, você lembra onde? Não lembro, Luiz. Isso foi em Camundatuba, Ah, no evento de João Dória. liderança do Dória. Foi o Dória, né? O É, Dória. Era, comandar tudo era o Dória. era o Dória. Era o Dória. Ele ainda 2000, punha roupa, gente. A gente tinha que de verde, verde, verde e branco. amarelo e branco. Verde e branco. Verde e branco. Você Isso pode aí. ver que uma está de branco, outra está de verde. Isso aí. E aí, isso foi em 2003, Luísa. Então, e Nossa, eu já tinha uma conexão contigo enorme. Então, a gente se conheceu pelo menos 3, 4 anos antes, né? E por que eu sei que a gente se conheceu 3, 4 anos? Que é o outro evento, que eu também não me lembro a data, mas talvez você se lembre, foi na Associação Comercial, que eu acho que foi o primeiro prêmio que você ganhou em Relevante. Você me convidou. Era o prêmio de... Eu não lembro nem exatamente o que era o prêmio, mas foi um prêmio bastante importante. Era um auditório assim que tinha umas 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. E você fez um discurso, Luísa, eu chorei que nem uma criança, mas chorei. Eu sou chorão normalmente, tá? Isso aí, não sei se é uma característica que também você somos conhece em mim, os dois. mas eu chorei muito, porque assim, você tocou assim na minha alma, mas tocou assim, e a gente tem histórias assim de vidas que realmente a gente construiu do nada alguma coisa, né? Então, e você tocou ali, você contou a tua história de vida, você contou coisas assim muito muito profundas, né? E eu não me lembro quando foi, não sei, provavelmente você deve foi da associação comercial. Mas ali eu também já tinha relação contigo, deve ter sido uns 3, 4 anos. A gente voltou, a gente se conheceu por aí pelo ano 2000. É interessante, né, Luiz? Porque eu tenho muitas, assim, algumas pessoas como você, que Uhum. nos conheceu aí eu ainda no interior e que a gente teve uma afinidade e carregou isso até agora. Tem muita gente. Esses dias eu fiquei sabendo do meu amigo muito que a gente encontrava em Nova York, Lorival Kissula, e que ele está com Alzheimer. Aí o filho dele me ligou para me ligar para ele, porque eu falava, eu não estou conseguindo falar com o Lorival e tal. E ele é novo ainda. A gente, assim, são pessoas que até 2 anos atrás a gente estava junto, apesar de não estarmos juntos, é, porque marcaram a vida da gente, né? São pessoas que, sei lá, que desde o começo a gente tem uma afinidade de alma, independente do negócio, né? E é isso que você muito fala, né, Luísa? Esse negócio de conceito, né, de ética, de valores, né? Quer dizer, os nossos valores, por que tem essa afinidade? Eu acredito pelos valores. Nós temos valores em comum, apesar de a gente nunca ter discutido eles. Aí você fala muito isso, né? Nunca se colocou em parede, nunca se discutiu os valores, mas a afinidade, eu acredito muito nisso. Se quiser elaborar um pouco nessa linha aí, seria legal ouvir você. Então, eu estava hoje dando uma entrevista também, e é muito interessante, eu estava contando, Luiz, assim, me pediram para me falar um pouco para um evento que está criando propósito, uma empresa que está criando, que vai parar para discutir teu propósito. Aí alguém me pediu para me fazer uma gravação sobre propósito, como todo mundo está me pedindo hoje. É interessante porque, assim, as pessoas me acham que eu sou muito inteligente, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa muito focada naquilo e quando não importa o que eu vou fazer, eu faço. Assim, quando entrou a epidemia, gente, eu fiquei 2 dias muito mal. Mas depois eu descobri que eu não conhecia Zoom. Só de eu descobrir que eu não descobria Zoom, eu fiquei muito brava comigo mesma. Mas não é que eu fico mal, eu fico brava. Aí eu resolvi estudar tudo quanto é plataforma, luz, não sei o quê, toda noite, durante 1 mês e meio, e agora estou dando aula. Então, assim, não é que eu tenho facilidade, é porque eu resolvo quando eu falo, como é que eu não conhecia? Eu tenho um grupo que a gente fala com gente do mundo inteiro. Ah, Luísa, mas é só agora. Não, gente, eu não estou me punindo, eu estou simplesmente querendo dar um salto agora, porque eu não dei. Então, assim,
Eu aprofundei. Hoje eu estava falando uma coisa sobre propósito, que eu fui gravar. Então, assim, propósito para mim é uma coisa que nasce, né? Não é uma coisa que você põe na parede nem nada. Então, eu estava contando, Luiz, que eu lembro que eu comecei a trabalhar só em dezembro, viu, gente, que não era criança, com 12 anos de idade, porque eu sou filha única e a minha família veio de uma família muito simples. Eu já estudei em melhores colégios e tal. E, bom, para quem não conhece a gente, porque tá no mundo inteiro, eu sou de uma rede de loja de 1.200 lojas atualmente, que nasceu no interior do estado de São Paulo, na cidade de Franca. E eu sou quem fundou a empresa, o nome chama Magazine Luiza, Magalu agora. Quem fundou foi minha tia, que chama Luiza, por causa dela. E eu chamo Luiza por causa dela, porque ela também não tem filho. Mas eu falo que eu fui uma felizarda já de nascimento, porque apesar de eles serem uma família muito simples, era um empreendedor de natureza. E eu convivi com duas mulheres que são totalmente diferentes e empreendedoras no seu mundo. A minha tia, Luiz, nunca eu escutei a palavra crise, nunca na minha vida. Se uma loja não ia bem, ela falava, troca o gerente. Eu nunca escutei ela falar que não tinha dinheiro. E ela comprou um magazine e só tinha o dinheiro para dar. Ela tinha sido vendedora numa loja muito grande antes, casou, saiu, foi ser representante comercial junto com meu tio, mudou para São Carlos e o sonho dela era voltar para Franca e montar uma loja para gerar emprego para a família. Nós vamos fazer 63 anos agora, dia 16 de novembro. Então, assim, e ela começou, Luiz, com um concurso na rádio, na única rádio, para escolher o nome do magazine. Então, assim, desde o começo, se ela falasse, ah, como é que eu vou usar a rádio, eu não tenho dinheiro, não. Desde o começo era isso, assim. Só que essa minha tia, que é viva até hoje, que eu tenho uma ligação muito grande para ela, infelizmente ela está tendo um pouco de demência, mas até pouco tempo ela assinava 6 revistas, tudo que ela fazia, e é virginiana ainda, não é fácil lidar com virginiana, mas e ela não tem um pingo de inteligência emocional. Sabe por quê? Porque tudo que ela ia fazer, Luiz, ela sempre foi a melhor vendedora, nunca fez curso. Então, tudo que a gente ia fazer, ela falava, para que você fica dando curso para os outros tratar bem o cliente? Isso é normal. Para que você fica fazendo isso? Então, assim, a minha luta o dia inteiro, porque ela era muito mais empreendedora que gestora, foi com ela. Mas eu tive a sorte. Então, assim, com ela eu aprendi muito, não tem crise, vamos lutar, trabalha que está, atenda bem o cliente, honestidade. Quando alguém falava para ela que ela era honesta, ela falava, não estou entendendo, isso é obrigação. O Magazine Luiza vai fazer 63 anos, você foi fornecedor nosso. Você nunca recebeu um pedido meu para prorrogar um título. A gente pagava o título no dia que... Valores. Nunca pagamos atrasado. E a gente sabia que até para a jogada financeira tinha empresas, eu não estou condenando, que atrasava 10 dias, 15 dias para poder ganhar no financeiro. Mas de pequena ela falava, para ganhar em dia é obrigação. Claro. Então, assim, era o fio de bigode mesmo. E nós somos criados com isso. Muitas vezes o cliente falava assim, dona Luísa, eu já te paguei. Era caderneta, naquela época não tinha carnê, não tinha nada. Ela devolvia o dinheiro para o cliente, porque ela falava, eu não posso pegar a fama de desonesta. Então, assim, ela sabia que o cliente não tinha pago, mas ela preferia devolver o dinheiro para o cliente. Então, eu fui criada assim. Mas ela não tem um pingo de inteligência emocional, Luiz. E ela tem uma sensibilidade, se ela não gosta, e ela não tem filtro. Agora está pior ainda. Está pior ainda. Tudo bom. E eu tive uma mãe, já ao contrário dela, que tinha uma inteligência emocional terrível. Filha única, ela nunca... com 6 anos eu andava sozinha de ônibus, com 6 anos eu entrei na escola, na época, aí, na escola pública até nos primeiros anos. E eu lembro que a primeira vez uma professora lá, eu não posso nem falar isso em Franca, a professora falou, ela é muito pequenininha, ela entrou muito cedo, ela faltou na véspera e falava assim, se ela tivesse aqui, eu tinha tirado ela ontem, naquelas filas. Aí eu cheguei e contei para minha mãe, né, uma rejeição, né? A minha mãe falou, que bom, né? Você vai ter que poder provar para ela que ela fez, que ainda bem que ela não te tirou. E hoje a mulher, eu tenho mais velha, ela tem um orgulho na minha cidade de falar que ela que me alfabetizou. Então assim, eu vejo da minha mãe ligar e falar na escola, onde se viu, se judiou da minha filha, ela me levava a ter solução. Então isso me ajudou muito. Aí quando eu tinha 12 anos, eu queria dar presente para a família, sozinha, né? Ela falou, vai trabalhar, vende de uma loja só e você ganha. Então, naquele momento, eu descobri a minha capacidade de lidar com as pessoas, de empatia, né? Mas o mais importante que eu acho, eu descobri 2 coisas legais. O que era inspirar, porque, Luiz, todos os meus primos, todos os meus sobrinhos,
todos os meus filhos foram trabalhar em dezembro, porque eu ganhei tanto, fiz a poupança, dei presente, que inspirou. E você não sabe como a vida é boa para mim. Esse ano passado, em dezembro, que ainda não tinha Covid, a minha neta tinha 12 anos. E ela estuda numa escola boa em São Paulo, ela passou nas provas. Dia 1º de dezembro, ela foi trabalhar na loja de uniforme e deu presente para a família. Então, assim, você sabe o que é ter neta. Ver uma neta depois. Ela é alta, eu sou baixinha, viu, gente? Então, assim, eu tirei até uma foto. Filha do Fred ou filha do Fred. Agora ela fez 13 anos em junho, mas em dezembro, com a mesma idade, e depois que ela ganhou o direitinho dela, ela comprou um batom para uma avó, um negócio para outra, e trabalhava direitinho de uniforme. Então, assim, vai seguir a tua carreira? Vai seguir a tua linha? não sei, não sei. Né? Então, assim, mas eu quero dizer, e descobri também, Luiz, nessa idade, voltando ao que nós estávamos falando, que eu ficava muito questionando. Aliás, eu questionava tanto as freiras do colégio, a minha mãe falava tudo injustiça, porque não é assim. Minha mãe falava, menina, sinceridade demais é falta de educação, você não fica questionando tanto. Mas eu comecei a me questionar naquela época já, por que uma loja, nem falava empresa, era tão boa e não conseguia crescer, as pessoas eram felizes. Mas por que não podia ter as duas coisas juntas? Claro. Eu me propus naquele momento que eu queria ter uma empresa onde tivesse as pessoas pudessem ser elas, errando, acertando, e eu pudesse ganhar. E eu persegui isso, então eu falo que a sensação é ter uma raquete de ping-pong com as duas coisas. Eu persegui isso, tanto é que eu nunca criei instituto, nada contra. Eu acho que os institutos ajudaram muito. Mas eu queria fazer do próprio Magazine um instituto que ganhasse dinheiro, para não ganhar dinheiro aqui e aqui eu ter que mandar os outros embora de madrugada. Nada contra. E fiz. Mas, Luiz, isso aí, assim, quantas vezes eu tenho casos concretos que eu estava com 40 milhões no Brasil e que ia ser a minha salvação, porque muita falta de capital de giro, uma empresa que nunca a família colocou dinheiro, tal. Nosso prazo médio é diferente, porque a gente vendia eletrodoméstico, geladeira, você comprava 60 dias de prazo médio e vendia 120, 130, então era um descaselamento. E a gente arrumou uma empresa francesa que ia ser sócio de uma financeira, mas cada vez que eles chegassem, eles punham o dinheiro no Brasil. Eu falei para o nosso diretor financeiro, na época, falei, se eles colocarem mais uma adenda, eu vou sair. Eles punham e tiravam. E aí ele já me conhece, que e sai mesmo. Ele chegou branquinho e falou, eles colocaram, mas já vai tirar. Eu falei, acabou o negócio aqui. E acabei o negócio mesmo ali, e precisava daquilo, e depois eu estava falando isso. E, sim, olha, se eu tivesse feito aquilo, eu tinha quebrado o Magazine, porque eles não deram certo no Brasil. Depois eu fiz com o Unibanco. Então, assim... Eu me lembro dessa parceria do Unibanco. Me lembro no dia que você fez. Você me contou. Então, assim, eu acho que o propósito sempre me guiou. E só para terminar essa fase, quando foi em 2011, a gente entrou na Bolsa. E eu resolvi, em 98, ser melhores empresas para se trabalhar. A gente morava lá no interior. Nós estamos há 22 anos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar, comprando esse mundo de coisa. Esse ano nós somos o segundo do Brasil. Então, assim, você está presente, né, Luiz? Acho que a tua alma, você está presente na alma das pessoas, né? E até o Fred fala algumas coisas assim, você não posso deixar um espaço que minha mãe entra no vácuo, né? Deixa vácuo que a minha mãe entra. Porque eu tenho Mas aí, em 2011, eu fui fazer roadshow e estava lá o CEO, o Marcelo, o CFO de tecnologia, o Frederico, e eles falavam tudo da empresa. Eu chegava, falava de melhores empresas, de propósito, de princípios. Eu saía e falava para o nosso CFO, isso não vai dar um cruzeiro a mais, mas eu vou continuar falando. Você não vai... Agora, gente, isso foi 2011, nós estamos em 2020, 9 anos depois. Luiz, não tem um fundo que não me chama. O que eu já dei de testemunho sobre propósito atualmente é o que você vai ver falar. Então, assim, e o que eu falo, isso não nasce na parede, isso nasce do coração, das suas atitudes, né? Então, só para terminar essa fase, eu falo, gente, não dá, o Beto começa a rir, o nosso CFO. Eu saía das reuniões ou aqui ou fora do Brasil e falava, não vai dar um cruzeiro a mais, viu? Mas eu vou continuar falando, porque eu acredito que isso é a nossa diferença. Gente feliz é cliente feliz. Quem é infeliz não faz cliente feliz. E cliente feliz compra mais.
Não, e você tem que ter um propósito de seus Claro, princípios, de querer gente boa com você, de tratar claro, todo mundo bem, né? claro. Todo mundo é igual, tudo isso. E falar em todo mundo é igual, esse dilema aí que você passou aí com esse negócio, essa iniciativa, né? De focar na diversidade e realmente trazer um grupo agora de negros, né? Esse dilema todo que se gerou, essa polêmica, né? Que você conseguiu enfrentar com maestria, né? E fala um pouquinho disso também, Luiz, acho que é super Então, legal. assim, o Magazine Luiza tem 5 inegociáveis há Uhum. muitos anos. E todo mundo assina, se for possível, todo mês, que esses 5 inegociáveis são mandados embora por justa causa. Pode ter 10 anos como um mês. É falta de ética com o cliente, com a empresa, é qualquer tipo de diversidade, qualquer tipo de não respeito à diversidade, qualquer tipo, seja sexual, religiosa, qualquer tipo. Então, assim, e tem também, e é muito sério isso nosso, né? Então, assédio sexual é mandado embora mesmo, por justa causa, e não tem desculpa. Eles sabem disso, por isso que tem só 5. E a igualdade é uma coisa, nós não temos idade, Luiz, para entrar nem para sair na empresa. É isso. Nós não é 60, isso há muitos anos. Isso Então, aí. hoje, e a gente foi conseguindo, e até nem tinha que ser diferente, a gente tem sexual de todo tipo, religião, a gente respeita profundamente, mas o Frederico, nós temos um programa de trainee já há 10 anos, e a gente consegue muito pouco negro no programa de trainee. E eu chegava para a Patrícia, que era a nossa diretora, nos últimos 3 anos, falava, Patrícia, quantos trainee você vai pôr? 20? Eu te dou mais 3 da minha verba para você pôr negros. Bom, chegava no fim, não aparecia, Luiz, porque não pode perguntar se era, nem nada. Vocês não foram atrás, Luiz Helena, nós fomos no Palmares, nós fomos no Grupo Mulheres Brasil, nós procuramos IGB, nós procuramos todo mundo, não aparecia nem para a entrevista final. Esse ano nem fui eu. O Frederico, em janeiro, fez uma pesquisa interna da diversidade na companhia e viu que nós temos 16%, não, nós temos 50% das pessoas que se dizem pardas e negras, e nós temos até um nível nós temos regionais, gerentes, a gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho de igualdade racial muito grande, mas não passa disso. Passa daí. Não passa daí. Aí a Patrícia falou, e todo ano tua mãe está me cobrando isso. Aí eles resolveram, nem fui eu, fazer um programa só para negros. Levaram para o comitê de pessoas, a gente discutiu isso, levaram para advogados, foi tudo muito... Ainda falei, olha, gente, vai dar problema, chama as pessoas especializadas, o nosso grupo Mulheres do Brasil que trabalha em igualdade, chama o Palmares, chama a HD, chama as empresas, chamaram, tiveram a humildade, escutaram que jeito que ia lançar, foram lançados pelos negros da nossa empresa, eles ajudaram a montar o programa, e na sexta-feira a gente lançou, mas não era nem para o Brasil, a gente lançou para tirar uma defasagem nossa. E lançamos, eu ainda participei da fita interna, ao vivo, o Frederico lançou, chamamos o Lázaro Ramos, que tinha escrito um livro, e daí um pouco avisou a imprensa. Por quê? Mandou para poder aparecer gente para... mas o fim de semana, gente, vocês imaginam. Sábado, domingo, segunda foram assim. É uma coisa que nada ficou tanto tempo no Twitter em primeiro lugar como isso. Então e nas primeiras vezes, Luiz, é muito interessante, foi muita agressividade. Porque acho que aquelas pessoas que não entendem o que é racismo estrutural e que adora fakes, mas foram muito. O Frederico ficou muito assustado, e eu tenho uma lema comigo, quem te irrita te domina, eu procurava sair e procurava escutar as pessoas sem educação, mas que estava falando, olha, Luiz, eu não concordo, isso é ruim. Mas tinha aquelas que me chamavam de racista, não compra do Magazine Luiza, aquelas que agrediam por agredir. Aquilo lá eu nem olho. Mas teve muitas que não era nada educada, mas se colocava o ponto de vista. Você tem que entender o mundo do outro. Só que aí, Luiz, também foi uma coisa. Daí uns 3 dias, a gente recebeu do Brasil, de fora do Brasil, de todos os segmentos, tanto apoio. Veio do bem. Veio do bem. Mas não, inverteu. A partir da terça-feira, de faculdades, de professores, de tudo que vocês pensarem, foi uma coisa assim impressionante. E funcionários nossos, eu tenho linha direta, viu, com funcionário de campo. Eles mandavam assim, Luísa, não fica triste não, olha que uma cliente falou, e gravava a cliente. Então, assim, foi tanto carinho, tanto apoio. Agora, o Luiz sabe que eu sou acostumada a criar
paradigma, quebrar paradigma. Eu sou mulher, gente, eu não fui Exatamente. muito masculino. Então, eu já sou calejada que para você quebrar mesmo, você paga preço. Só que mudou. Agora, quem mudou não foi o Magazine Luiza, quem mudou foi 8 minutos de um filme do George, que mudou a relação com o negro, porque deu na epidemia que todo mundo ficou estava muito sensível, estava Chocado. em casa e ficaram muito chocados. Eu estou em movimento, gente, que tem só presidentes de bancos, de tudo. Eu nunca vi parar para conversar sobre racismo, como foi para e o Magazine Luiza já estava com o programa para lançar. Então a gente estava na hora certa, no momento certo e deu isso tudo. Mas a gente fica muito feliz. Não apareceu muita gente, a gente então agora está fazendo. E assim, Fazendo a porta diferente, de entrada é baixa, é igual a sua. claro. Nós vamos aprender inglês, mas depois é meritocracia, vão ficar os melhores, e agora hoje a gente levou no conselho, vamos estudar para fazer parceria com outros lugares, para levar para outros lugares o que estão passando, ou colocar dentro de nós mesmos, em lugares, os que não passaram, que não precisa ser trainee, porque o trainee interno negro, está tendo trainee interno nosso, de funcionário negro que está saindo para o programa de, quer dizer, que está passando no teste de trainee. Mas foi isso, então, A ideia é genial. quando eu lancei violência para a mulher dentro da empresa, criei uma linha, também é muito feminista. Eu falava, gente, se feminismo você criar igualdade entre homem e mulher, eu acho que todos vocês têm, porque vocês devem ter uma mulher, uma irmã, uma filha e pode ter uma neta, né? É isso aí. Então, assim, É isso aí, é isso mesmo. E bem, essa parte aí dentro de negro é um grande desafio para todas as companhias, né? A maioria negra, e é muito difícil de resolver isso. E você deu um passo inicial que eu acho que dá assim, a capacidade de todo mundo imitar e seguir, né? Eu acho que liderar por exemplo, eu acho que é um negócio assim que você sempre fez, né? A própria loja virtual, né, que você lançou, que ano que foi, Luísa? Em 1991, ninguém falava internet nem Facebook. Impressionante. A Pernambucana estava fechando. A Pernambucana, em cada lugarzinho desse Brasil, as porteiras das fazendas tinha casa pernambucana. E elas começaram a fechar em cidades de menos de 50 mil habitantes. E o Magazine era grande só naquela região. E o pessoal começava a me pedir uma loja em Batatais, em Cássia, cidadezinha de 15, 20 mil habitantes. Mas não adiantava eu levar essa loja. A gente resolveu levar uma loja que não tinha produto. O Magazine Luiza traz para a sociedade a loja eletrônica Luiza. Não tinha multimídia no Brasil. E aí a gente falou, bom, a única coisa quando você põe uma coisa nova, você só pode pensar que ela pode não dar certo, você só não pode pensar queimar a tua imagem. Eu falei, bom, a única coisa que vai queimar a imagem é o cliente chegar na loja e não ver uma loja daquele com produto, falar, eu fui tapeada. Aí, Luiz, a gente fez 3 meses de marketing educativo. Para o pessoal de rural, a gente mandou a fitinha cassete explicando que ia chegar, não ia ter produto, mas era uma loja assim, porque tinha muito calor humano, tinha isso, porque eles tinham aqueles 3 em 1. Você lembra dos 3 em 1? Com Esse certeza. jovem não. Para o pessoal da cidade, a gente mandou uma fita cassete, videocassete, porque era o auge, era videocassete. E a gente trabalhou muitas escolas com personagem. A gente chamou que não ia ter. Então, quando a loja abriu, as pessoas podem até não ter gostado, mas a gente não estava tapeando que era uma loja diferente. E aí foi muito difícil, porque tudo que você faz. Mas hoje nós temos 280 lojas dessa e a gente aprendeu. Quando veio multimídia, nós usamos primeiro. Então, assim, foi um aprendizado, né? Mas tudo que você faz novo, que você faz, tem gente, Luiz, eu tenho um presidente que era da Valita, ele me pede desculpa até hoje, porque ele, na época ele falava, isso aí não vai funcionar. Aí começamos com catálogo, com quadro de catálogo. A gente fotografava a geladeira e punha na fita de videocassete. Na fita, 10 minutos está a geladeira, 12 minutos está não sei o quê. Então... Elabora um pouco nisso aí, Luísa, porque eu acho que você tem muito para elaborar esse negócio. Eu sou de uma família vendedora. Meu avô era baiano e eu também. Eu venho de uma família vendedora, então eu nunca tive vergonha de falar que era vendedora. E quando eu estava montando essa loja eletrônica em 1991, aparecia, a gente usava metade da equipe, né? Então a gente convocava jovens das cidades para poder treinar, e eles iam para nosso escritório em Franca para treinar. E a gente sempre tem uma semana de cultura. E eu sempre trabalhei muito sonho, tal, e eu chegava para eles e falava assim: qual que é o seu sonho?
Gente, era qualquer coisa, menos ser vendedor. Era bombeiro, médico, dentista, então, mas nunca queria ser. Quando não dava certo em nada, ia ser vendedor. Então, assim, e aquilo lá começou a me encabilar, e de repente a Pernambucana, desculpa, a Arapuã, que era a empresa do ano nessa década, ela tirou todos os vendedores e pôs atendente. Como eu fiquei 20 anos no campo, eu trabalhei 20 anos no balcão, eu falava, gente, mas isso não vai funcionar. Vendedor tem um outro pique. Eu não posso aceitar isso. Aí eu fui olhar no dicionário, o que era vendedor. Luiz, é pior do que tudo. É mesmo? É pior. Eu não vou nem falar as palavras aqui, É que é mesmo? pior. Eu falei, bom, Coisa ruim. Coisa ruim. É quando você. Por isso que o pessoal fala, já vem com esse papo. Já vem o papo de vendedor. Porque se você for no dicionário, eu falei, aí minha cabeça funciona de solução, né, gente? Falei, qual a solução que eu vou ter? Eu não quero tirar vendedor. Ninguém quer ser vendedor. Se eu não melhorar esse cargo aqui dentro, vai virar uma coisa. Durante 5 anos, gente, ninguém teve cargo no cartão, nem eu, nem diretor. Todo mundo assumiu que era vendedor. E aí, Luiz, é mesmo? Mas botaram no cartão vendedor, eu falava? Vendedor, meu filho, você não sabe da maior. Eu vou pegar aqui. Roberto, em 2005, a gente tem uma memória viva. Eu não era nem muito conhecida, fui dar uma entrevista na Veja. E assumi, eu vou pegar aqui que você vai ver, e assumi que eu era vendedora. Esses dias a mulher me mandou uma memória viva, eu nem lembrar. Eu falei assim, gente, esse povo deve ter me chamado de cafona. Imagina eu lá do interior, uma página amarela da Veja, sem ser conhecida em 2005, assumi que eu não era presidente de nada, que eu era vendedora. E com isso, Luiz, o nosso papel, nós temos tanto orgulho na nossa companhia de ser vendedor e de ser vendedor honesto. É claro. Não é porque aquilo que a gente... Ainda mais o Luiz, a única vez que ele quis que eu comprasse o produto, que ele não me falou que era ruim, eu falo para ele até agora, mas brincadeira. Então, assim, porque assim, eu tinha que levantar esse cargo de vendedor. Então, todo mundo não tinha cartão, e se perguntasse, era vendedor. Era vendedor, e eu tinha que ser vendedora. Eu lembro de um caso, esse negócio de vendedor também, um negócio que foi marcante, eu conto isso para todo mundo. Eu fui comprar o primeiro carro do Rony, foi do Rony. Eu fui comprar do Rony não deve ser fácil não, hein? Mas é garoto, 18 anos, primeiro carro, eu fui comprar. Aí ele queria, porque queria um Astra, eu não lembro lá, um Astra branco. Aí eu fui lá, cheguei e falei assim, você vai comprar o carro para o seu filho? Eu vou comprar o carro para o meu filho. E ele quer esse Astra branco? Falei, ele quer esse Astra branco. Assim, senhor, o senhor não compra os carros para o seu filho, não. Falei, como assim? Se eu quero comprar um Astra, ele quer um Astra branco, mas seu filho vai ser assaltado. É o carro mais roubado do país. Então, senhor, por favor, não compre esse carro para o seu filho. O cara era vendedor de Astra. Você quer que seu filho seja assaltado? Olha, esse é um vendedor. Esse é o vendedor que a gente quer, né? O vendedor assim honesto, o vendedor que te diz a verdade, né? O vendedor que olha para você como um cliente, o cara que está querendo. O que você achou disso? Eu achei espetacular, eu fiquei apaixonado por esse vendedor. Eu só vou comprar carro com esse cara, não compro mais carro com ninguém, entendeu? Achei aquilo espetacular. Nossa, que bom! E você já tinha visto o carro, né? Já tinha, já queria, já tem a marca, já tinha tudo. O Rony pediu e o cara falou para eu não comprar o carro porque era o carro mais roubado e meu filho ia correr grandes riscos. Nossa Senhora! Então isso aí, pô. Não, e quando qualquer relação que você se une pela honestidade, pela verdade, você cria vínculos. É impressionante. A verdade liberta, né? Então, aqui, Luiz, ó, a rainha do varejo. E aí eu coloquei assim, ó, por anos ninguém na empresa tinha cargo de impressão no cartão. Eu, os diretores, os gerentes, eram todos vendedores. Eu sou a vendedora. Isso em 2005, na página amarela. Gente, eu não era nada conhecida. Muito legal. Não tinha nada, não. Eu sei disso. Eu quero fazer uma pergunta assim legal. O que te move assim de manhã? Acordei. Qual é o teu a vontade? O que te move? Que traz a tua alegria para acordar e ter essa vontade que você tem, essa energia que você transmite assim, que é impressionante. O que te move? As pessoas estão me fazendo muito essa pergunta atualmente. Então, olha que coincidência, eu nunca tinha ouvido, não, a primeira vez. Eu pensei que fosse o seu primeiro. Não é nem em programa, estão me fazendo muito pessoalmente. Pessoalmente. Convive comigo e fala, Luísa, o
que te move tanto? E as minhas amigas mandam no fim do dia falar, eu não aguentava nem 2% do que você fez. A Roberta falei porque eu não contei a metade que ela fez. Primeiro, assim, eu sou muito movida à energia mesmo. Eu não deixo a energia negativa entrar dentro de mim, sabe? Eu não sei te explicar. A não ser doença, eu jamais queria usar essa expressão, era feliz e não sabia. Então, assim, eu sou uma pessoa que fui criada para ter solução, para ter energia, para fazer acontecer. Segundo, eu acho que eu tenho um tipo de sabedoria prática. Os outros me acham muito inteligente, mas não é. Mas eu sempre tenho alguma motivação, Luiz. Assim, primeiro, era fazer uma empresa que fosse melhor para se trabalhar, que tivesse propósito. Eu tive muito medo de perder essa alma da empresa, porque você sabe que dinheiro e poder é muito sério. Quem vive no nosso meio sabe o que é poder e dinheiro, gente. Para mim, poder é pior do que dinheiro ainda. As pessoas, para não perder o poder que está fazendo, ela faz muita coisa. Ela larga de ser ela mesma, ela faz muita coisa. E hoje eu tenho muita certeza, e a epidemia me trouxe isso de bom, viu? É verdade. Eu tinha muito medo de perder essa alma da empresa, esse jeito humano de ser. A empresa hoje valendo mais do que algum banco, valendo muito. Gente, a gente já chegou a não valer nada, a gente era a mesma coisa. Mas assim, isso é uma empresa que está muito em evidência. Eu falava, nossa, apesar que eu conheço, por acaso o presidente é meu filho, mas então assim, mas olha, eu fiquei tão feliz na epidemia, estou falando nesse aspecto. Claro, lógico. Quando a epidemia pegou o Magazine Luiza, nós estávamos com 50% já na venda de digital. Porque a gente é que sempre, nunca fechamos loja física, mas acreditamos no digital. O Luiz conhece essa história. E pela primeira vez, Luiz, a família que tinha 74%, 70 e poucos, vendeu 10% em janeiro. Então, nós estávamos com quase 5 bilhões em caixa, que eu nunca tive isso. Isso que eu quero te falar, porque empreendedora não gosta, né? Hoje mesmo eu fiz reunião de conselho, eu falo para eles, olha, vocês estão pegando esse dinheiro aí para deixar aí para ganhar o quê? Empreendedora não gosta desse dinheiro, mas tem que investir para fazer coisa. Tem que fazer negócio, tem que gerar emprego. Negócio, é isso aí. Assim, e aí eu fico, não, porque você tem que ter uma garantia, tanto no caixa, o Marcelo tinha isso na época, Marcelo, me empresta 50 milhões, eu quero comprar uma rede. Então, assim, mas nós tínhamos. Então, quando entregou a epidemia, nós estávamos na frente do mercado, a gente já tinha 50%, a nossa equipe já trabalhava com mobile, e nós tínhamos pela primeira vez capital de giro, que eram duas coisas pesadas para o momento. Mas eu fiquei tão feliz, Luiz, que eu sei que você é pai dos meninos também espetacular. Eles fizeram, e o Frederico fez exame e foi ficar numa fazenda de Minas com ele, a mulher e os 3 filhos. A gente ficou numa fazenda, trabalhando, todo mundo, e eu acompanhava. Ele não dormia, nem eu, mas ele, 7 dias, 7 noites, 30 noites. E o que eles fizeram? Eles fizeram de conta, você conhece o Newton Bonder, ele já tinha lido aquele livro da carroça, ele falou, eu tenho 7 cavalos. O Newton Bonder conta, minha gente, que tem uma estrada muito difícil, cheia de lama, cheia de tudo para atravessar. E tinha 2 carroceiros conversando, um falou, eu só tenho 1 cavalo. O outro falou, eu tenho 7 cavalos. Se morrer um, eu tenho outro. Se ficar doente, eu tenho outro. E aí o Frederico falou, eu vou fazer de conta que eu só tenho 1 cavalo. Afastou o capital de giro, foi buscar dinheiro e começaram a trabalhar. E cuidaram da saúde da equipe, é isso que eu estou falando. Como ninguém, Marcela. Agora mesmo a diretora me ligou e falou, Luiz Helena, nós temos, por exemplo, essa semana, deu convite no nosso escritório. A gente estava trabalhando 3 dias, todo mundo entrou em teste e o escritório fechou de novo. Ele tem uma preocupação com isso, assim, e eles cuidaram, contrataram 20 médicos para o plantão, ligaram para o plano de saúde, trataram a telemedicina, ele tem na mesa dele todos os dias que tem doente, como que está, se a família está, isso no meio de 40 mil funcionários. Então, assim, fizeram. Vou te falar uma coisa, eu falo isso com orgulho, porque você também fala do seu filho. Eu tenho mania de achar que ninguém mexe com humano igual eu, porque eu nunca tive, desde menina, eu nunca tive departamento pessoal, eu tinha RH comigo, eu desde, falava, Luiz, fizeram melhor do que eu na parte humana, e cuidaram da empresa que criaram esse parceiro Magalu. O que é isso, para quem não conhece? O parceiro Magalu era 2 segmentos. Um era para os autônomos, que em 2 horas recebia uma loja no seu celular e poderia sair vendendo e ganhando comissão. 600 mil pessoas entraram, Luiz.
Impressionante. 60 mil todos os dias vendo. E criaram também o parceiro Magalu para aquelas pequenas e médias que não tinham condição de entrar no marketplace, porque o marketplace exigia um pouco mais para subir a sua vitrine conosco. 30 mil lojas. E o mais importante, fizeram uma parceria. O primeiro só ganha, se ele vende, e recebe treinamento todo dia. O segundo, que normalmente no marketplace, quando você vende, por exemplo, esse creme aqui, e que você paga 10% a 12%. Certo. É R$ 3,99 só durante a epidemia. Então, assim, só quando você vende. Se você não vender nada, todo dia você tem treinamento e fica lá aprendendo conosco. E criaram, que é um sucesso, Luiz, assim, abril a gente teve foi essa criação, maio nós já vendemos fechado mais, junho, julho, agora segunda-feira sai o trimestre, que vai ser... O problema de muitas pequenas companhias que quebrariam, né? Muito, e salvou cada carta que a gente recebe, então eles cuidaram. Isso que me deixou... Mas o que fez isso, gente? União, que eu tenho certeza que a Oracle fez. Nossa, eu ficava muito triste quando chegava no... Luísa, quem que você deu razão antes de um jogo político? O ministro que saiu, ficou para nenhum dos dois. Claro. O mundo está pegando fogo, nós temos que unir neste momento. Unir. É muito sério o que a gente está vivendo. Muito dividir a última... O Luiz já viu tudo na vida, ele nunca viu nada que está vendo agora. Nós temos que nos unir contra um único inimigo que chama vírus. Parece que os inimigos são as pessoas, são os políticos. Não, gente, nós temos que estar juntos. Então, eu falava, e eu preguei muita união. Eu preguei e fiz muita união. Não, e esses lives todos que está fazendo, essa união de propósitos, de ver coisas em comum e união do bem, isso traz uma energia que não tem tamanho. Quantos lives você está fazendo, Luísa? Olha, Luísa, eu já fiz quase 400 até agora, hein? Mais de 400, o Roberto está falando. E também, assim, quando saiu, que eu descobri que eu tinha que ajudar a pequena empresa, e junto com o IDV eu fui ajudando o governo, as medidas saíram rápidas, foram boas. O problema aqui é um antigo, né? Cadastro, é burocracia. E eu falei, bom, agora eu tenho que sair vendendo isso, porque eu criei o Depara, porque eu ligava, falava, pode mandar embora, pode ir para férias. Não, Luísa, as pessoas não entendiam as leis que saíram. E aí eu criei, como que era o fundo de garantia até agora, e comecei a colocar isso. Pela primeira vez, eu tenho uma assessora há 25 anos, pela primeira vez eu liguei para ele e falei, se ninguém me procurar, eu vou procurar porque eu quero ajudar a pequena empresa, mas não precisou. Mas também eu fiz um pacto, que tanto eu ia dar para os grandes, como eu ia dar lá para aquela rádio do interior. Então, só entrevista em rádio, que vai para a TV, que vai para a TV interna e que vai para as internet, eu dei quase 100. Caramba. Tudo. Eu entrei do Saara, na sua terra, no Rio de Janeiro. Meu pai tinha 3 lojas no Saara. E eu entrei lá. Aí começou o tino comercial aqui, viu? Como eu entrei em como eu entrei no como chama? No país, no... Bom, eu entrei Alibaba. na Argentina, não, eu entrei na Argentina, entrei, tem tudo quanto é lugar, para que eu pudesse... Para que eu pudesse, então assim, eu entrei em tudo que vocês pensarem, em Portugal, Itália, e entrava no mais simples, entrei na divisa do Brasil, aí uma funcionária fala, Luísa, minha irmã é tão boa, ela faz um trabalho tão bonito, aí ontem eu estava lá no interior de Minas, eu fiz para Dubai, eu fiz só com empresários chique. Mas brasileiros em Dubai? Não, era traduzidos. Tá, simultâneo. Como eu entrei, era com tradução simultânea, não, como eu entrei no Saara, o que eu quero falar assim, eu fiz um pacto de não escolher, tanto eu fui para o Bial, como eu fui para a Roda Viva, como eu fui para a Globo. A Roda Viva você matou a pau, né? Isso virou histórico, essa Roda Viva, matou a pau, cara. Nossa, mas você sabe, assim, eu liguei durante o dia, porque é bom, porque eu fico com... Minha barriga gela, eu tenho enjoo de estômago. Aí, sabe por que eu acertei isso, Luiz? Eles estão desde junho me chamando. Sim. Eu falava para o meu assessor, eu quero primeiro entender, porque ninguém está entendendo nada dessa epidemia, eu não vou lá falar nada, não. Todo dia eu entrava nesse
WhatsApp de muitos políticos, de presidente de empresa, eles começavam a me dar receita. Eu falava, escreve aí, viu? Se der certo, você vai virar cartomante no começo. Ninguém sabe nada. Então, assim, eu falei, não vou. E aí, chegou um dia, eu falei, gente, eu vivo... O Bial é meu amigo, eu falei, vou fazer o Bial primeiro. Eu falei assim, eu vivo desafiando os outros. Eu não posso não aceitar um desafio. Eu falei para ele, eu vou fazer para me desafiar. Mas aí eu falei, mas eu me gelei muito. Superou. Eu sou sempre eu mesmo, então eu acho que foi muito bom. E essa é a facilidade que você tem, Luiz. Isso aí. Eu ia até fazer uma pergunta de que legado você quer deixar, mas você não precisa fazer pergunta nenhuma, porque o legado que você está deixando não tem preço, Luísa. Realmente é impressionante. Essa imagem, esse legado de coisas do bem, né? De Mas, ô influenciar. Luiz, você só consegue deixar um legado quando você junta com gente. Então, eu devolvo muito. Primeiro, a minha família, né? É o meu marido que se foi, que nunca tinha tido competição comigo, porque é muito difícil, né? É verdade. Ele dava muito suporte. Mas, assim, a minha família, que eu nasci numa família abençoada de trabalho. Trabalho para nós é tudo. Mas eu tenho 2 suportes muito importantes, Luiz, que é o Magazine Luiza, que quando eu entro num programa de Não Demita, tem uma equipe atrás de mim que está segurando a barra hoje, sabe? Então, assim, é muito abençoada. Então, eu não sou sozinha. E hoje o Grupo Mulheres do Você formou Brasil... esse time. E você formou esse time. E hoje também no Grupo Mulheres do Brasil nós temos 70 mil mulheres. Nós queremos ser o maior grupo político partidário do Brasil. Nós trabalhamos 20 causas. Luiz, tipo, na nossa idade, na minha idade, eu virei íntima, igual eu fosse adolescente, de todo mundo, de todo mundo. Então, assim, é impressionante o que a gente... Então, assim, quando eu entrei naquela Roda Vida, eu não estava sozinha. Eu estava com os amigos que eu sei que estavam torcendo, eu estava com os funcionários todos vibrando e estava com o Grupo Mulheres do Brasil. Porque sozinha você não faz nada. Então, assim, eu não falo isso por falar. Eu tenho uma capacidade de entender que sozinha eu não faço nada e que você precisa ter uma rede forte com você que acredita, que luta e que está junto, sabe? Então, eu entrei naquela Roda Viva com uma energia muito grande. Acho que quem mais teve medo de mim naquele dia foi o Frederico, né? Porque ele ligava toda hora, de manhã ele ligou, eu falei, eles vão me fazer umas perguntas lá, tal, tal, e aí depois ele ligava lá para o meu assessor, e aí no fim ele falava, você foi muito bem. E ele não é de... Meus filhos falam, ela já recebe elogio demais, eu não vou ficar elogiando, não. Ela já é um pouco convencida, mas ele falava, porque eu acho que ele passou tanto aperto. Mas eu falei, se eu não me desafiar, eu não posso mandar amanhã um jovem se desafiar. Lógico. Se eu correr de uma coisa dessa, né? Mas foi isso. Mas deu certo. Mas, Luísa, é pena, poxa, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando contigo. Na verdade, puxa vida, é muito legal. E a gente tem que gastar mais tempo, tem que ficar mais tempo junto também, né? Eu sei que você está com essa vida difícil, Não, mas atribulada. agora eu quero voltar para Israel com você. Tem que fazer. Tem que fazer. Nós podemos marcar ir junto para Israel. Eu já pensei nisso. Eu quero voltar para Israel, porque é um país e quero ficar na Índia um período que eu não conheço. E hoje eu vi uns palestrantes indianos maravilhosos, que eu acho que eles estão entendendo mais a epidemia do que nós, sabe? Sem desrespeito a qualquer um país, mas eu fiquei impressionada. Então, assim, Luiz, mas vamos, a hora que passar, estão me oferecendo para mim, se eu quero experimentar uma vacina, eu falei que eu vou experimentar. Eu experimento todas já, eu estou a fim de experimentar todas. Porque para mim precisa lutar para vir essa vacina. É lógico. Porque enquanto ela não vir... Mas ela está chegando, Luiz. Está chegando, e vai chegar várias. Vai chegar várias, a gente vai sair dessa, vai sair muito maior, muito melhor. Eu acho que eu acredito em alguma coisa maior do que a gente que está querendo mostrar para as pessoas, ver que isso pega os mais velhos, não pega criança, né? Então, sei lá que mensagem. E agora, Luiz, começou a pegar jovens também. Tem muitos jovens pegando para mostrar que não é assim. Não é assim. Mas eu acho, Luiz, que isso que você falou, eu senti que algumas coisas mexeram, né? As pessoas estavam muito ter, não tem nada de mais ter, gente. Mas a gente tem que ser, a gente tem que ter um propósito. O ter faz bem. E esse ser nasceu agora. O brasileiro tomou mais consciência
consciência, depois de 350 anos de escravidão, onde ele só tinha colonizado e colonizador, que o país é seu. Luiz, eu entrei nesse programa de Não Demita, eu nunca recebi tanta devolução, nunca fiz isso. O Magazine Luiza canta nacional há 22 anos, toda segunda-feira, eu sou apaixonada pelo meu país. Então, assim, mas eu nunca vi... E a cultura da doação entrou, Luiz, entrou. Isso é fundamental. É fundamental, porque você não pode ter um país com quanta gente muito e com quanta gente pobre. E a desigualdade social foi escancarada. Essa foi a grande lição que a gente teve. Então, assim, a gente está saindo... Vocês vão ver que não foi um ano perdido. Agora não foi difícil. De aprendizado. Sofrido. Na marra. Sofrendo. Essas mortes todas, sofrendo, mas talvez de outra forma a gente não aprendesse. Não, sofrimento. Mas foi um prazer, essa equipe legal de vocês aí. Luiz, te amo, te gosto muito. Gosto muito da sua família. Minha família toda é assim... gente, o filho dele, pela primeira vez, meu filho falou, eu nunca vi alguém tão parecido com você, porque ele não é de falar isso, não. Porque o filho dele parece, eu brinco com ele, parece que nasceu de mim, porque nós somos tudo caótico. Meu filho é mais de fazer planejamento, é muito bom também, mas a gente inventa uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando naquela época, a gente... A gente tem orgulho de ter os filhos que a gente tem. Para mim é uma maior riqueza que tem. É grande. Comprometidos, que trata todo mundo bem. Mas você também, sabe que meu pai, eu vou até encerrar com esse negócio, que eu não sei se eu te contei alguma vez. Meu pai, ele sobreviveu da guerra, não sobrou ninguém da família dele, ninguém, zero. Então, ele veio para o Brasil com a minha mãe, que encontrou depois da guerra, né? Chegou ferrado, duro aqui no Brasil, e era um cara assim, muito pragmático, né? Muito assim, comercial, e ele realmente se deu muito bem na vida. Né? Ele fez negócios na Saara, né? Tinha 4, 5 lojas, até que um determinado momento da vida dele, ele perdeu tudo. E aí nós fomos todos morar em Israel. Eu digo sempre que isso aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque senão eu teria sido um playboy. Né? Porque eu até 18 anos vivia em berço esplêndido. E com 18 anos eu vi que a única coisa que eu tinha era o conhecimento que estava na minha cabeça. Fui morar em Israel e me formei, inclusive, lá. Mas eu sabia que você morou lá. Eu morei 5 anos, me formei lá, me formei em Israel. Foi toda a família? Toda a família foi para lá por ele ter perdido tudo e recomeçar tudo do zero. E fui garçom, fui recepcionista de hotel, porque senão não acabava meus estudos. Né? Então, a única forma de acabar meus estudos era fazendo coisas para sobreviver. Né? E o mais interessante que eu queria contar é que meu pai, ele nunca, ele era sempre muito conectado com a família, tudo que a gente queria dava, não sei o quê, mas ele nunca expressou isso. Ele, no leito de morte, com 93 anos, o médico queria testar a memória dele. Aí chegou para ele, espero não me emocionar, chegou para ele e perguntou: quantos filhos o senhor tem? Ele disse: quantos netos? Disse: quantos bisnetos? Ele disse e acertou os números perfeitos. Aí ele virou assim, e ele é super, a vida inteira conectado em grana mesmo, era grana, ele tinha que trabalhar para fazer grana, e para a segurança dele era o dinheiro. Né? Aí ele terminou a frase assim: o senhor está vendo? Eu sou um bilionário. Então, quer dizer, ele no leito de morte, quase assim, ele reconheceu que o único patrimônio que ele estava deixando... Eu falo isso, Luiz. É a família. Esses filhos que tocam na banda, que têm propósito, que querem ser eles, que querem lutar, né? Isso não tem nada. A saúde, isso é o que é mais valioso. É a única coisa importante. Mas que lindo, seu pai. Um dia você vai me contar essa história de morar. Essa história eu quero ir em Israel com vocês, hein? Vamos juntos. Vamos juntar as famílias e vamos juntos. Vamos juntos. Vamos mesmo. Gente, beijo para vocês. Carol, Diogo, Raíssa, Lula. Muito obrigada a vocês e a todos que estão aí assistindo. Super beijo. Obrigada, viu? Obrigada, Luiz, de ser meu amigo, parceiro, meu fornecedor e todos. Minha família. Você é pai da minha família, Luiz. Isso. Obrigada, gente. Obrigado. Beijo. Beijão.